primeiro quem vai falar é o Milito, porque o Milito tem falado, né? Ele fala. Atlético vive um momento complicado no Campeonato Brasileiro. Uma vitória nos últimos 7 jogos e após a derrota, o Gabriel Milito analisou o momento da sua equipe. Olha só. Sabíamos que iba a ser toda esta seguidilla de juegos muy complicado para nós. De todas maneras, no imaginábamos estos resultados tan adversos, sobre todo por cómo se fueron dando. Imaginábamos otra cosa, ante todas las dificultades que nos sabíamos que íbamos a tener. Pero no quiero hablar de cosas que son ciertas, de cosas que son reales, mucho menos en la derrota. Prefiero hacerme responsable y no hablar de eso, porque en la derrota eso suena a excusa, como siempre que uno... A mí no me gusta justificar. Se perdió, los jugadores hicieron todo lo que pudieron, con los jugadores que tuvimos, todo este tiempo vinimos haciendo todo lo mejor que podemos y no alcanza. No alcanza porque a nos chutan de fuera del arco y estamos en esa dinámica que todo lo que va entra, nos marcan golazos para abrir el marcador, el primer remate. Son las dinámicas del fútbol. Seguramente con trabajo eso cambiará y volveremos nuevamente a esa dinámica que necesitamos, esa dinámica positiva de equipo. Lógicamente que eso, para que acontezca, hay que hacer muchas cosas bien y tener esa confianza. Ahora los jugadores están lógicamente muy golpeados por esta situación, todos estamos muy golpeados por esta situación de adversidad, y no es eso. Conozco de estas dinámicas del fútbol, uno intenta todo el tiempo evitarlas, pero ocurre, a veces esto ocurre y hay que aguantar, hay que estar fuerte y seguir confiando en el trabajo. Eu sigo confiando em los jogadores. Ô Grice, confiar no trabalho. Quando estava invicto a 12 partidas, ele falava, não, vai chegar uma hora que vai perder. Mas o que o torcedor tem achado ruim é a maneira com que perde. E futebol brasileiro, como é resultadista, a pressão vai aumentando. A gente sabe que aquela marolinha vira um tsunami. Não vejo ainda um movimento de cabeça, até porque também acho bem precoce, mas pode acontecer. Como é que você vê isso tudo aí? E tem visto o Atlético? Eu acho que o grande problema é que tá tudo piorando, né, CJ? O desempenho tá piorando muito, o Atlético tem jogado pior a cada rodada, os problemas para defender são muito evidentes, muito claros, né? O Milito falou, todo dia acha um golaço contra a gente, mas se o cara continuar, repito aqui, bater nessa tecla, se continuar finalizando sozinho, vai continuar fazendo golaço mesmo, né? A gente está falando de Série A de Campeonato Brasileiro. O Atlético deu ainda o azar, de certa forma, de pegar alguns dos melhores times do campeonato aí em sequência. Mas mesmo o Vitória também fez, o Mateuzinho fez golaço no Atlético também, né? Esse chute fora da área com muito espaço. E acho que esse é o grande ponto de preocupação, é que o desempenho tem caído muito. Acho que o trabalho meio que se perdeu. Não quer dizer com isso que acho que o Atlético precisa pensar em mudança de técnico. Acho que é impensável substituir o Milito antes que ele tenha de novo todo mundo à disposição. Não todo mundo, porque talvez nunca tenha todo mundo, né? Mas que ele tenha de novo o time um pouco mais encorpado. Acho que se voltando, por exemplo, acho que existe uma possibilidade da volta do Saravia no próximo jogo. Se voltar o Saravia, voltar o Arana, você já tem os 2 volantes que retornaram e tudo, você já tem um time encorpado para competir, né? Para competir um pouco melhor. Ontem, de fato, ele tinha ali um problema muito grande na defesa, porque ele só tinha 2 zagueiros e mais ninguém para defesa, né? Ninguém. Ele não tinha nenhum lateral direito, nenhum lateral esquerdo e ele não tinha nenhum zagueiro reserva. Nenhum. Então, de fato, ele ficou muito limitado. O grande ponto que me preocupa mais é porque dessa vez, de fato, mudou um pouco a estratégia para tentar se defender melhor, deixou de atacar muito, deixou de produzir muito volume, como é algo que o Atlético costuma fazer,
mas continua se defendendo muito mal, né? Mesmo com muito jogador empilhando ali, mais jogador na entrada da área, continuou se defendendo muito mal no jogo. Então, assim, eu acho que precisa trabalhar, CJ. A quantidade a forma como estão acontecendo as derrotas, elas vão baixando ali confiança, moral, e isso é muito ruim, né? O Atlético está precisando de uma boa atuação. Mais até, acho que do que vencer um jogo bem e tudo, o Atlético está precisando de voltar a jogar bem, para que a confiança possa ir voltando, de que, olha, pelo menos estamos encontrando aqui um caminho de que as coisas vão voltar a acontecer, porque isso me parece, nesse momento, está muito distante. É um cenário de imaginar essa recuperação do Atlético hoje, é um cenário distante pelo desempenho do time, que vem jogando mal. Mas a responsabilidade é só dele? Como é Não, que você divide essa responsabilidade, então? É de todo mundo. Só jogador e treinador? Não, a diretoria eu acho que tem também. Eu acho que a parcela da diretoria, sinceramente, é pequena, porque o Atlético deu, de fato, um azar gigantesco da quantidade de lesões, né? Não é normal o que está acontecendo com o Atlético. O Atlético perdeu o goleiro machucado, perdeu os 2 laterais machucados, perdeu o lateral esquerdo reserva machucado. Esse até acho que foi antes da janela fechar, poderia ter solucionado. Mas perdeu o Lemos machucado, perdeu o Zarate machucado. Então, assim, é uma quantidade muito grande no pior momento do campeonato, né? É o pior momento para todo mundo para isso acontecer, porque é o momento que estão os jogadores convocados. Então tem uma dose de azar gigantesca nessa história. Não dá para simplesmente apontar para a diretoria e falar, pô, mas olha aqui o elenco que sobrou pro cara, porque de fato ninguém imaginava que o Atlético chegaria hoje com 8, 9, 10, 11, 12 desfalques em todos os jogos. Quando esse elenco tiver toda à disposição, é um elenco forte, o Atlético tem um ótimo elenco. Eu acho que o elenco é muito bom, tem algumas lacunas, acho que precisa trabalhar essas lacunas. Os laterais, por exemplo, são lacunas. Exatamente, porque a lateral direita a gente falou muito desde o início do ano, né, da questão física do Mariano, de não aguentar uma sequência e tudo mais. Quando precisou do Mariano, ele estourou. A lateral esquerda que perdeu o Rubens e optou por não buscar ninguém. Os volantes que são poucos, que acabou ficando também em algum momento ali passando por alguma dificuldade pela lesão do Otávio. Então, assim, tem lacunas e tem uma parcela da diretoria. Eu só não aponto ela totalmente porque eu acho cômodo olhar para o elenco agora que está à disposição e falar que o elenco é ruim e que a diretoria não se mexeu. Mas eu acho que o torcedor sabe que o elenco não é ruim. Essas suas palavras, se partissem de alguém da diretoria, já seria... Não digo satisfatórias, mas já seria de muito bom grado para o torcedor, Gris. Isso que você falou. Olha só, gente, é um negócio de estar à deriva, a imagem que se passa. Nós cobrávamos o Ronaldo aqui, ele fazia a live dele, a Twitch, não sei o que lá, ele ia para os games dele e não falava com o torcedor. E não falava. E foi cobrado da mesma forma pelo lado do Cruzeiro. Não foi falado, não conversa, não aparece ninguém. Aí, e do jeito que você falou, se chegar... ou o Vitor, ou alguém falar, então vamos lá, gente, nós vamos lá, vamos abrir as perguntas. Aí perguntou. Depois ele falou assim, então vamos passar a limpo. Como o Gris fez aqui, o que aconteceu? Aconteceu isso foge do nosso controle, isso foge do nosso planejamento, a nossa ideia é essa, o nosso objetivo é aquele. Pronto, para mim é simples. É um carinho, é um cuidado, é uma aproximação. Isso é uma opinião, não quero ser dono da razão, não. Eu acho que não vai salvar, não vai melhorar, mas eu acho que isso faz parte do circo. Isso faz parte, porque faz isso quando ganha, gente. Quando perde, para mim também tem que fazer. Então, mas eu acho que faz parte do circo, do todo, porque, na verdade, o torcedor mais ou menos já sabe o que está acontecendo. Será que sabe? Ele sabe que o Atlético então, tem um planejamento. Os jogadores estão aí, contratações são 3 para o meio do ano, provavelmente. O elenco do Atlético, de forma geral, é forte. Você teve problema de lesão, você teve problema de convocação. Então, concordo com o Gris que a parcela da diretoria, para mim, é a menor nesse momento. Nossa, sério? É a menor. Para mim, hoje é... Então, a maior é de quem? 3 parcelas, 3 coisas principais. Treinador, jogador e o desfalques. Você não pode esquecer dos desfalques, CJ. Não pode. Mas ninguém nunca esqueceu. Então, pronto. Então, assim, são 3... E aí, dentro dos desfalques, tem o azar das lesões, de certa forma, o azar, tem lesão que você consegue prevenir, tem outras que não. Então tem um pouco do azar, tem um pouco... o que dava para ter prevenido aqui ou não? Seleção, Arana, Rubens machucado, aí entra um pouco na diretoria, será que eu poderia ter trazido alguém? Eu já tinha certeza que o Arana seria convocado ou não? Então não é simples. Por que não trouxe? Aí o erro, que aí para mim já é um erro maior. Sei que 80% da torcida concordou com a saída do Gemerson.
Mas para mim a diretoria não poderia ter liberado o Gêmeos. Nós defendemos o Gêmeos aqui, apanhamos, inclusive. Apanhamos quando defendemos. Para mim tem feito falta. Tem feito falta. Fora isso... Eu não falo de contratação, tá, Rafa? Porque fica parecendo que eu quero que a diretoria apareça para falar de contratação. Não, para mim é um pouquinho macro. É um pouquinho macro. Não estou falando de nomes. A diretoria tem que aparecer, por que não contratou? Não. Mas o torcedor, normalmente, ele cobra isso. Pois é, mas eu não estou cobrando. Entendi, você está cobrando diferente, mas o torcedor... Eu quero posicionamento, planejamento, objetivos... Aonde quer chegar, o que você pensa. Isso aí vai ser protocolar e vai tomar porrada ainda. Mas se for dar uma coletiva hoje, de 10 perguntas, 8 vão ser sobre reforço. Então aí... E se ele começar a falar, planejamento, os caras ainda capazes... Por que esse cara tá falando isso aí, velho? O que esse cara tá falando? Então, assim, não é uma situação fácil. Aí, só para terminar, voltar um pouquinho o jogo... O Nicola fala aqui coisas importantes. Do desempenho... Aí eu peguei aqui para ver, o Gris fala daquele jogo do Sport, que foi um dos grandes jogos do ano, contra o Sport 2-0. Os grandes não, o último. Não, mas aí, depois disso, teve Atlético Caracas 4-0, que teve um expulso muito cedo do Caracas, condicionou o jogo. E o Bahia, o jogo Atlético e Bahia 1-1. Um jogo mesmo em casa, dos últimos todos, porque o Bahia hoje eu considero o que joga entre os 3 e 4 melhores do futebol do Brasil, o Bahia. E o Atlético jogou bem esse jogo. Por mais que tenha empatado, o Atlético foi dominante naquela característica dele que ele perdeu a partir desse jogo. Que era de time dominante, jogar no campo adversário contra um time que quer a posse de bola, não foi contra qualquer time. Então o Atlético, mesmo empatando esse jogo de 1-1, eu me lembro de ter defendido o desempenho do time naquele jogo. Aí a partir dali não conseguiu mais desempenhar, não tem conseguido defender bem, não perdeu demais a agressividade. E coincidência ou não, esse foi o último jogo ainda sem esse tanto de lesionado e com a presença do Arana, Alan Franco, antes da parada da Copa América.